Durante muitos anos nas Forças Especiais eu observei algo curioso. Nos momentos mais críticos, alguns homens simplesmente travavam. A mente deles entrava em pânico, as decisões ficavam mais confusas. Mas outros homens pareciam fazer o oposto. Quanto maior o perigo, mais calmos eles ficavam. E durante muito tempo eu achei que aquilo era coragem, até eu começar a estudar neurociência e descobrir algo interessante sobre isso. Sob pressão você não vira herói, você vira aquilo que treinou o cérebro para fazer. E foi aí que eu percebi uma coisa: muitas práticas que a gente usava no treinamento das forças especiais já eram exatamente aquilo que a ciência moderna descobriu sobre como o cérebro funciona sob pressão. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 coisas que a gente fazia nas forças especiais que a neurociência hoje explica perfeitamente. E o mais interessante, algumas delas vão contra tudo que as pessoas acreditam sobre disciplina, sobre coragem e sobre desempenho. E o primeiro princípio explica exatamente por que algumas pessoas conseguem pensar com clareza quando tudo começa a dar errado. Princípio 1. Sob pressão você não vira herói, você vira treinamento. Nas forças especiais existia uma coisa curiosa durante os nossos treinamentos. Tudo era repetido até o limite. Eu lembro da minha primeira semana no batalhão de ações de comandos. Eu recebi o meu colete, meu fuzil, meu capacete e a gente foi para o stand de tiro. Eu achei que eu já ia começar o dia sentando o dedo no alvo, né? Mas para minha surpresa, o primeiro dia foi apenas de procedimento. Apontar para o alvo, destravar o armamento, atirar em seco, sem munição, travar o armamento, troca o carregador. Mesma coisa com a pistola. No primeiro dia eu já ganhei um furo na minha luva de tanto travar e destravar o armamento e um calo no meu dedo de brinde. As mesmas coisas repetidas de novo e de novo. Na época eu achava que aquilo era apenas disciplina militar, mas com o tempo você começa a entender o real motivo daquilo. Porque quando a pressão chega de verdade, ninguém improvisa genialidade. O cérebro não para refletir filosoficamente sobre aquele problema. Ele volta para aquilo que ele já foi automatizado. Alguns anos depois, estudando neurociência, eu descobri que isso tem uma explicação muito clara. Quando a gente está sob estresse, o corpo libera cortisol e adrenalina. Esses hormônios são ótimos para a sobrevivência, mas eles diminuem a atividade do córtex pré-frontal, que é justamente a parte do cérebro responsável por raciocínio complexo e por tomada de decisão estratégica. Em outras palavras, sob pressão, você pensa menos, não mais. Então o cérebro ativa outro sistema, o gânglio basal, que é onde ficam armazenados os comportamentos automatizados que você treinou ao longo da sua vida. Por isso existe uma frase muito conhecida no meio militar: na crise você não sobe ao nível da sua coragem, você cai ao nível do seu treinamento. E isso vale muito além do campo militar. Pense em quantas vezes você já viveu algo assim. Uma discussão no relacionamento em que você disse coisas que depois você se arrependeu. Uma reunião importante no trabalho em que a sua mente ficou em branco, deu aquela paralisia. Ou aquele momento em que você precisava falar em público e o coração começou a acelerar. Naquele instante, o cérebro não inventa um comportamento novo. Ele executa o padrão que já está treinado. Por isso pessoas que parecem extremamente calmas sob pressão quase nunca nasceram assim. Elas treinaram o cérebro para reagir daquele jeito. E essa é a aplicação prática desse primeiro princípio. Se você quer reagir melhor durante uma crise, não espere a crise chegar. Treine o comportamento antes. Treine como você fala, treine como você decide, treine como você respira quando a pressão aparece. Porque quando o caos chega, não é a intenção que aparece, é o treinamento. Mas existe um segundo princípio que muda completamente a forma como o cérebro aprende. Princípio 2. O cérebro é uma máquina de previsão. Nas forças especiais, antes de qualquer missão, a gente passava muito tempo fazendo algo que parecia estranho para quem via de fora. A gente ficava imaginando tudo que poderia dar errado naquela operação. Se a comunicação falhar, se alguém se ferir, se aparecer uma emboscada no caminho, se o plano precisar mudar no meio da operação. Isso não era pessimismo, era preparação. Antes mesmo de sair para a missão, a gente já tinha percorrido mentalmente vários cenários possíveis de acontecer. Uma vez o meu destacamento recebeu a missão de capturar o líder de uma organização criminosa. E depois de umas 6 horas caminhando na selva, o destacamento chegou na casa e percebeu que todas as portas estavam trancadas, diferente do que a gente tinha planejado. Mas a gente já tinha levado um ariete para arrombar a porta, que era pesado, mas foi muito útil naquela hora. Os criminosos ficaram encurralados e aí eles iniciaram uma fuga. E aí nesse desespero eles atiraram na perna de um civil para atrasar o destacamento. Mas a gente já tinha uma equipe de extração que estava pronta para fazer os primeiros socorros e para salvar aquela vida. Depois que a gente capturou o líder com sucesso,
O rádio não funcionou para fazer contato com um helicóptero de resgate, mas o especialista em comunicações já tinha planejado o uso de luzes infravermelhas para falar com a tripulação da aeronave. Muita coisa deu errado ali, mas sabe por que a gente conseguiu cumprir a missão? Porque a gente já contava com aquilo. A gente tinha um plano de contingência para cada situação, e é assim na vida real. Muita coisa não vai sair como planejado e você pode ficar paralisado naquele momento pelo medo de falhar, pela dúvida, pela ansiedade, ou se surpreender com decepções, com estresse, com raiva. Mas quando você se antecipa e planeja o que fazer quando algo der errado, você diminui o efeito surpresa dessas emoções e consegue decidir de forma mais rápida e mais inteligente. É por isso que eu sempre falo, se algo der errado, mude o plano, não o objetivo. Naquela época eu achava que aquilo ali era parte do planejamento militar, mas a neurociência explica exatamente por que isso funciona hoje em dia. Existe uma teoria, muito estudada, chamada Predictive Brain, ou cérebro preditivo. Ela mostra que o cérebro humano não funciona apenas reagindo ao que acontece. Ele funciona tentando prever o que vai acontecer o tempo inteiro. É como se o seu cérebro criasse modelos de mundo. E quando algo acontece que já estava dentro dessas previsões, o nível de pânico diminui. Porque o cérebro diz assim: eu já vi esse cenário aqui antes. Isso explica porque pessoas que parecem extremamente preparadas em momentos difíceis raramente estão improvisando. Elas já imaginaram aquela situação antes dela acontecer. Isso vale para muita coisa na vida. Antes de uma apresentação, por exemplo, uma apresentação importante, antes de uma negociação difícil, antes de uma reunião que você sabe que vai existir tensão, uma pergunta simples pode mudar completamente a forma como o seu cérebro reage naquele momento. O que pode dar errado aqui? Se isso acontecer, qual vai ser o meu primeiro movimento? Quando você faz esse exercício com antecedência, algo interessante acontece. O cérebro deixa de ser apenas reativo e passa a estar preparado para cenários. E essa preparação reduz o seu medo, porque o desconhecido sempre assusta mais do que aquilo que você já imaginou. Eu faço apenas uma ressalva aqui sobre imaginar os cenários ruins. Isso não é para você aumentar a sua ansiedade tentando prever e se desesperar porque algo pode dar errado. É para você se preparar antes que o caos apareça. Mas existe um terceiro princípio que talvez seja o mais contraintuitivo de todos, porque ele explica por que errar é uma das coisas mais importantes para o seu cérebro evoluir. Se você já pensa como forças especiais e está curtindo o vídeo, deixa o seu like aqui. E se você ainda não pensa, deixa o seu like no final do vídeo, se ele te agregar de alguma forma. Princípio 3. O erro acelera o aprendizado. As forças especiais, depois de toda missão ou treinamento, a gente fazia algo que a gente chamava de análise pós-ação. Independente de ter dado tudo certo ou tudo errado, todo mundo sentava para analisar o que aconteceu. Primeiro, o que funcionou, depois o que não funcionou e, por fim, o que precisava mudar na próxima vez. O objetivo não era proteger o ego de ninguém, era aprender. O erro ali não podia ser escondido, ele precisava ser estudado. E alguns desses momentos eram bastante tensos, mas extremamente necessários, pessoal. Na época, eu acreditava que aquilo era parte da cultura militar, das forças especiais, mas a neurociência explica exatamente por que esse processo funciona na vida real. Existe um mecanismo no nosso cérebro chamado de erro de previsão. Quando o resultado de uma ação não sai como o cérebro esperava, ocorre um ajuste químico envolvendo dopamina que ajuda o cérebro a recalibrar o seu modelo mental. É como se o cérebro dissesse assim: algo aqui não saiu como previsto, vamos corrigir isso. E é exatamente nesse momento que novos caminhos neurais começam a se formar dentro do seu cérebro. Por isso a ciência mostra algo curioso. O cérebro aprende muito mais quando identifica e corrige erros do que quando apenas repete algo que já domina. Mas a maioria das pessoas faz exatamente o contrário, Evita o erro, esconde o erro, ou simplesmente ignora aquele erro. E quando você faz isso, o cérebro perde a oportunidade de ajustar o próprio modelo mental. Quem realmente evolui faz outra coisa, analisa o erro. Porque existe uma regra simples que a gente aprende cedo em ambientes de alta performance. Quem esconde erro, repete erro. E existe uma ferramenta simples que você pode aplicar na sua vida agora, hoje. Depois de qualquer projeto, depois de uma decisão ou uma situação importante, faça 3 perguntas. O que funcionou, o que falhou e o que eu posso fazer diferente da próxima vez. Parece simples, mas esse pequeno ritual ensina o cérebro a transformar suas experiências ruins em aprendizado. Agora deixa eu abrir um parêntese rápido aqui, porque esse tema de erro me lembra uma coisa que muita gente descobre tarde demais. Muita gente trabalha anos para construir uma ideia, um produto ou uma marca e esquece de proteger aquilo que está construindo.
E aí acontece algo muito comum no mundo dos negócios. A pessoa constrói a marca, mas alguém registra antes. E de repente, você precisa pagar para usar aquilo que foi você mesmo que criou. Quando eu fundei o Pense Como Forças Especiais, eu não cometi esse erro. O registro da marca foi feito pela Move On Marcas, que é especialista exatamente nesse processo de proteger aquilo que você está construindo. Eles cuidam de toda a parte burocrática do registro e acompanham o processo no INPI. Então, se você tem uma empresa, um projeto ou até uma ideia de marca que você está começando a ganhar força, vale muito a pena proteger isso agora, porque registrar marca é uma daquelas coisas que parecem detalhe até o dia que vira um problema, um pesadelo enorme na sua vida. O link da Move On está aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato com eles hoje mesmo. Agora, voltando para o nosso assunto, existe um quarto princípio que explica por que tanta gente trava justamente quando precisa se expor ou tomar decisões difíceis. E ele tem a ver com a forma como o cérebro reage à pressão social. Princípio 4. O cérebro confunde crítica com ameaça física. Nas forças especiais existia algo que muita gente de fora não entendia. Durante o treinamento, os instrutores colocavam a gente sob pressão psicológica o tempo inteiro. Eles observavam cada decisão, questionavam todos os movimentos, apontavam erro na frente de todo mundo. A gente costuma dizer que as forças especiais são formadas à base da humilhação e do esporro. Na época parecia apenas dureza militar, mas o objetivo ali era outro. Era treinar a resposta emocional. Porque em situações reais, você vai tomar decisões importantes com pessoas te observando, te julgando, te pressionando. E se o seu emocional não estiver preparado para aquilo, você vai travar. A neurociência explica exatamente por que isso acontece. Existe uma parte do cérebro chamada sistema límbico, que é responsável por detectar ameaças. Esse sistema evoluiu para identificar perigos físicos, um predador, um ataque, uma situação de risco. O problema é que ele também reage a ameaças sociais, a crítica, julgamento, rejeição. Para o cérebro, essas situações podem disparar a mesma resposta de alerta. É por isso que tanta gente evita feedback, trava quando vai falar em público, foge de conversas difíceis. O cérebro interpreta aquilo como perigo. E essa dor da rejeição é sentida da mesma forma que uma dor física. Então dói, literalmente. Mas existe uma forma de treinar para essa resposta, que é a exposição gradual, o que a gente chama de inoculação do estresse. É exatamente o que o treinamento militar faz. Você começa enfrentando pequenas pressões, depois pressões maiores, até que aquilo deixa de parecer uma ameaça e vira normal. O que antes gerava ansiedade começa a se tornar familiar. Isso vale para muitas coisas na vida. Para você dar um feedback para alguém da sua equipe, para você ter uma conversa difícil em um relacionamento, assumir uma posição em uma reunião importante. A única forma de reduzir o medo é enfrentar a situação algumas vezes, é se expor, porque o cérebro aprende por repetição. E existe uma regra que eu quero que você guarde sobre isso. O que hoje te assusta, amanhã vira rotina. Mas ainda existe um princípio que talvez seja o mais libertador de todos. Porque ele explica por que esperar certeza absoluta pode estar travando a sua vida. Princípio 5. Esperar clareza paralisa o cérebro. Nas forças especiais uma coisa fica muito clara muito cedo. Quase nenhuma decisão importante acontece com todas as informações disponíveis. Sempre falta alguma coisa. Às vezes falta comunicação, às vezes falta tempo, às vezes falta informação sobre o terreno ou sobre o inimigo. Mesmo assim, a decisão precisa ser tomada. Porque esperar o quadro perfeito muitas vezes significa perder a janela de ação. Se a gente parar para observar as grandes operações na história, percebe que os 100% de certeza quase nunca estiveram presentes. Quando Barack Obama, por exemplo, deu luz verde para o SEAL Team 6 caçar Osama Bin Laden no Paquistão, a probabilidade de ele estar naquele complexo era de 60% a 80%. Consegue imaginar? Na época eu achava que isso era apenas parte da natureza das operações militares. Mas a neurociência mostra que existe algo muito mais profundo acontecendo aí. O cérebro humano não gosta de ambiguidade. Quando as informações são incompletas, o sistema de alerta do cérebro entra em ação e gera ansiedade. É como se o cérebro dissesse assim: eu não tenho dados suficientes para prever o que vai acontecer aqui. Por isso tanta gente fica paralisada diante de decisões importantes, de mudar de carreira, começar um negócio, terminar um relacionamento tóxico, ou simplesmente dar um novo rumo para a própria vida. A pessoa espera o momento perfeito, espera ter certeza absoluta, espera ter todas as respostas na palma da mão, mas esse momento quase nunca chega. Pessoas que estão em alta performance aprendem algo diferente.
elas não esperam certeza. Elas tomam a melhor decisão possível com as informações disponíveis e depois elas vão ajustando no caminho. É assim que decisões são tomadas em ambiente de pressão. E existe uma frase que resume bem esse princípio. Esperar certeza é a forma mais elegante de procrastinação. A vida raramente entrega a certeza completa, mas ela sempre responde para quem tem coragem de dar o primeiro passo. Quando eu estava nas forças especiais, eu não chamava isso de neurociência. Era apenas o treinamento que a gente fazia. Era disciplina, era repetição. Hoje eu entendo que aquele sistema foi construído exatamente em cima de como o cérebro humano funciona. O cérebro precisa de repetição, precisa de simulação, precisa de erro, precisa aprender a funcionar sob pressão. A maioria das pessoas tenta mudar de vida buscando mais motivação, mas mudança real não vem de motivação, ela vem de treinamento mental, vem de repetir comportamentos. Até que quando o caos chegar, você não precise pensar no que fazer. O seu cérebro simplesmente executa. E existe uma outra coisa que eu aprendi nesse caminho, que quase ninguém ensina. Na escola não ensinam, na faculdade também não ensinam, mas nas forças especiais isso fica muito claro. Como fazer as pessoas te respeitarem. Não respeito baseado em cargo, nem em medo, respeito real. Aquele tipo de respeito que muda completamente a forma como as pessoas te tratam. O próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela é exatamente sobre isso. Algumas coisas que eu aprendi sobre respeito, liderança e sobre postura que ninguém nunca ensinou pra gente, mas que podem mudar completamente a forma como você se posiciona no mundo. Clica nele e continua comigo. Pense como forças especiais.